Boa tarde a todos. Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da seguinte sessão extraordinária. Antes de eu botar em discussão a ata anterior, quero pedir para o nobre secretário Fábio Júnior faça leitura do documento. Conforme decisão estabelecida em reunião das comissões hoje à tarde, onde foi proposto por unanimidade dos vereadores a antecipação da sessão extraordinária que ocorreria no dia 28 de fevereiro de 2020 para o dia 27 de fevereiro de 2020. Tendo em vista a não ocorrência de nenhum prejuízo à administração pública e a observância do artigo 154 do Regimento Interno, coloco em apreciação esta deliberação. Os que concordarem permaneçam como estão. Como os novos colegas observaram, essa sessão extraordinária estava convocada para dia de amanhã, né? E, conversando com os colegas no grupo, a maioria, na sua totalidade, até melhor dizendo, entenderam que nós poderíamos antecipar. Então, eu coloco em votação, se todos concordem, permaneçam como estão. Assim, então, foi abordado por unanimidade. Convido o novo secretário Fábio Júnior para que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar número 001 de 2020, autor Executivo Municipal. Altera o parágrafo 4 do artigo 92b da Lei número 419 de 90, que é o regime jurídico dos servidores. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo 4 do artigo 92b da Lei número 419 de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4. Para os servidores do Legislativo, a gratificação corresponderá a 30% do menor padrão do vencimento do quadro de servidores do Poder Legislativo. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Senhores vereadores, o presente projeto visa atender à solicitação dessa Casa Legislativa por meio do requerimento número 03 de 2020, protocolado nesse órgão sob o número 23614/2020, para alterar o regime jurídico dos servidores, Lei 419 de 1990, em seu artigo 92b, parágrafo 4. Justifica-se a alteração considerando que consta na presente lei diferença de gratificação para os servidores do Executivo, onde estes recebem o percentual de 30% do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Executivo. E os servidores do Legislativo recebem percentual de 20% do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Poder Legislativo. Assim, encaminho essa egrégia Casa Legislativa para apreciação dos nobres vereadores do presente projeto de lei. Xangla, 10 de fevereiro de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Coloca em votação já. É só votação. 001 de 2020. Ah, sim. Está em discussão, então, o projeto de lei complementar 001/2020, porque esse já tinha passado pelas outras leituras. Vereador, queira fazer uso da palavra, está à disposição a palavra por 3 minutos. Discussão do projeto. Vereadores que concordam. Está em votação. Vereador concorda, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 020 de 2020, autor Executivo Municipal. Altera dispositivos da Lei Municipal número 1006, de 19 de setembro de 2007, acrescendo o número de vagas e criando cargos no quadro de cargos e funções do município de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. Ficam acrescidas vagas aos cargos e com funções constantes no parágrafo único do artigo 4º da Lei número 1006 de 2007, com a seguinte redação. Quantidade de 40 para 45, assistente administrativo nível 18.
Quantidade 3 para 4, assistente social, nível 24. Quantidade 2 para 3, contador, nível 24. Artigo 2º, fica alterado o parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 1006 de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. São os seguintes os cargos de comissão e função gratificadas criados no Executivo Municipal. No caso, aqui eu tinha lido, na primeira sessão, todo o quadro, por isso que deu uma divergência, né? Então, hoje eu vou ler só os que estão sendo criados. Assessor jurídico das secretarias municipais, CC5, aumentando passando de 16 para 15 de chefe de departamento e criando também um diretor de engenharia, CC5. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para criar, alterar dispositivos da Lei Municipal número 1006 de 19 de setembro de 2007, acrescendo o número de vagas e criando cargos no quadro de funções, cargos e funções do município, com vistas a atender uma série de demandas existentes na prestação de serviço público à população. O servidor público, qualquer que seja sua função ou função desempenhada, é um importante agente na construção social, muito embora as pessoas que desempenham cargos políticos, cargos de confiança ou que são servidores temporários desempenhem importantes trabalhos para o bom andamento da máquina pública. O servidor público permanece desempenhando sua função independentemente do cenário político, tornando-se profundo conhecedor da gerência e da prestação de serviços ao cidadão. Além disso, a estabilidade dos servidores assegura, de um lado, a continuidade e a eficiência da administração, de outro, a legalidade e a impessoalidade da gestão da coisa pública. Uma série de demandas relacionadas à falta de servidores têm sido apresentadas pelos gestores de secretarias e departamentos integrantes da estrutura municipal. O município de Xangri-Lá tem um melhor desempenho da arrecadação de tributos próprios do Estado do Rio Grande do Sul. 61% da receita são captadas de impostos locais. E, de acordo com o estudo do Departamento de Economia e Estatísticas, o DEE, da Secretaria Estadual de Orçamento, Planejamento e Gestão, a CEPLAG, do Estado, a população do município aumentou 20,88%, o que representa 2.654 habitantes a mais em 2017. Em comparação com 2010, a partir desse cenário fica evidente a necessidade de ampliação no quadro funcional do município, pois se o município cresce, proporcionalmente aumenta a demanda pela oferta de serviços públicos. Em se tratando de projeto que tem por propósito tratar de incremento das despesas com o pessoal, é fundamental manifestar que o atual índice com despesa do pessoal é de 45,58%, o que a representatividade do impacto da proposta em comento é de 0,29%, o que também o município em uma situação bastante favorável, o que mantém o município em uma situação bastante confortável, com relação ao cumprimento das diretrizes traçadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde já, certo do interesse público, manifesto na proposta que, indubitavelmente, auxiliará no funcionamento eficiente da administração municipal, submeto o presente projeto de lei, análise dos nobres edis, confiando desde já na sua aprovação. Respeitosamente, Silão Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Eu queria colocar em discussão a ata anterior que me passei quando o vereador Fábio pediu para que fizesse a leitura do primeiro ofício. Está em discussão a ata anterior da sessão ordinária. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Presidente, projeto de lei número 020 tem uma mensagem retificativa, que eu gostaria de fazer a leitura agora. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei número 20 de 2020, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 1006, de 19 de setembro de 2007, acrescendo o número de vagas e criando cargos no quadro de cargos e funções do município de Xangri-Lá e da outras providências, conforme segue. Fica alterado o artigo 1º do projeto de lei número 20 de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam acrescidas vagas de cargos e funções constantes no parágrafo único do artigo 4º da lei número 1006 de 2007, com a seguinte redação. Quantidade
De 41 para 46, assistente administrativo, nível 18. De 3 para 4, assistente social, nível 24. E de 2 para 3, contador, nível 24. Sendo que apresentado para o momento, atenciosamente, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Mesma coisa. Não, É que é o da Fernanda, no caso aqui. Por isso que não tinha o número ainda real. esse também o... Esse é o projeto número 20. Coloco em discussão e em votação. Uma mensagem retificativa. Está em discussão o projeto 020/2020 com uma mensagem retificativa. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Sobre essa questão aí deles no projeto, coloca o quadro todo daquela classe de servidor, que, como disse o doutor Vavá agora outro dia, os colegas têm que prestar bastante atenção, porque às vezes pode estar dizendo, estão pedindo 40, como a questão está ali, né? Disse o doutor Vavá assim, por que já não manda só os que é preciso, né? Porque às vezes a população que está assistindo à Câmara, ou a assistência que está aqui também, não entende, né, vereador Valmir? Entende às vezes diferente, né? Então, está aprovado o projeto por unanimidade, com a leitura do vereador Fábio Júnior. Leitura do projeto de lei número 021 de 2020, autor executivo municipal. Altera dispositivos da lei número 1867, de 17 de junho de 2016, que define atividades insalubres e periculosas no âmbito dos cargos e funções da administração pública do município de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido ao quadro de atividades consideradas insalubres, constantes no artigo 1º da Lei nº 1867 de 2016, o cargo abaixo relacionado. Artigo 1º. São consideradas insalubres, no âmbito da administração municipal, as seguintes atividades: atividade de condutor de veículos de urgência SAMU, temporário, grau médio. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data da sua publicação. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar a autorização legislativa para conceder ao cargo do condutor de veículos de urgência, o SAMU, a percepção do adicional de insalubridade em grau médio. A concessão de adicional de insalubridade para referido cargo está contemplada no último LTCAT, realizado pelo município pela empresa Gomes Epivato Engenharia de Segurança do Trabalho Limitada, conforme cópia e anexo. Ocorre que o mesmo foi encaminhado ao Legislativo por meio do projeto de lei número 64 de 2018, juntamente com os demais cargos que tiveram alterações, sendo o projeto rejeitado por essa Casa Legislativa. Destacamos que atualmente o município conta com um serviço de atendimento móvel de urgência, onde é disponibilizada uma ambulância com técnico de enfermagem e condutor. Os profissionais que exercem esse serviço são expostos a agentes biológicos com grande risco de transmissibilidade por via respiratória ou contatos suscetíveis a riscos biológicos pela frequente exposição com pacientes em atendimento a domicílio, rodovias e unidades hospitalares. Dessa forma, encaminho a essa Igreja Casa Legislativa para apreciação pelos nobres vereadores o presente projeto de lei. Xangri-Lá, 21 de fevereiro de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei 021/2020. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 022 de 2020, autor executivo municipal. Autoriza o Poder Executivo a outorgar cessão real de uso do lote 8
e parte do lote 9 da quadra 124, setor 373, lindeiros ao prédio da Câmara Municipal para fins de ampliação do mesmo, mediante novas instalações para melhoramento dos serviços legislativos e atendimento público. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar cessão de real de uso gratuita e não onerosa do lote 8 e parte do lote 9 da quadra 124, setor 373, lindeiros ao prédio da Câmara Municipal, que pertence ao município de Xangri-Lá. Artigo 2º. O objeto da cessão real de uso, prevista no artigo 1º, destina-se à ampliação do prédio da Câmara Municipal mediante construção de novas instalações para melhoramento dos serviços legislativos e atendimento ao público. Artigo 3º. A presente cessão de uso vigorará em caráter irretratável e irrevogável, por prazo indeterminado, até o Poder Legislativo venha transferir sua sede própria para outro bem imóvel de municipalidade e em conformidade com o instrumento de cessão de uso, cujo anexo faz parte do integrante dessa lei. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar ao Poder Legislativo autorização para que o Poder Executivo outorgue cessão real de uso dos lotes descritos pertencentes ao município de Xangri-Lá, para que a Casa Legislativa possa ampliar sua sede com construção de novas instalações visando melhores acomodações e funcionalidade para melhoramento de serviços legislativos e atendimento ao público. Por fim, venho informar que a presente reivindicação encontra similitude com inúmeras leis que versam sobre a mesma matéria no âmbito estadual. Considerando estes argumentos e visando o desenvolvimento do município, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa. Xangri-Lá, 26 de fevereiro de 2020, Silão Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto de lei 022/2020. Não havendo quem queira, colega queira discutir, convido a vereadora Luzia para que faça parte da mesa, para que eu possa usar a palavra. Com a palavra o vereador Valdir, por 3 minutos. Senhora vereadora, colegas vereadores, servidores aqui presentes, o projeto 022 é um projeto de uma reivindicação dos servidores dessa casa, já há bastante tempo, para que seja construído um arquivo aonde a Câmara possa guardar esse material que está hoje dentro de uma peça de um gabinete ali fechado, e tem muitos documentos, a maioria deles são documentos valiosos, importante, histórico, né? Estão ali. E eu sei que outros colegas, como o vereador Sérgio, o Dalla, o Barba, também tinham a mesma intenção de construir esse arquivo ali para que esses materiais que são valiosos, como já falei, tenham um lugar adequado, e até mesmo quando alguém do nosso município, principalmente o aposentado, o vereador Luzia, que vem morar na praia, às vezes ele quer tomar conhecimento de um documento, de uma parte histórica da cidade, e se chegou aqui na Câmara, né? É uma ginástica para conseguir, até na prefeitura também, porque a prefeitura não tem um lugar regulamentado para isso. E isso é muito importante para a nossa cidade. Queremos também fazer ali um setor de um memorial
Quantas pessoas históricas da nossa cidade que existem, outros que não existem mais, né? Tantas coisas importantes que, se alguém vir aqui procurar no Legislativo, no Executivo, às vezes não consegue encontrar. Mas num ambiente como esse, vai ter muito bem organizado. Os presidentes que virão após mim, com certeza vão dar continuidade nesse projeto e vai ser muito importante para a cidade de Xangri-Lá. Então, conseguimos. Eu sei que o Sérgio fez essa tentativa também no ano passado, não conseguiu. Eu usei o mesmo requerimento dele, a mesma reivindicação dele, para fazer, porque para cortar caminho, vereador Sérgio, entendeu? Para ganhar caminho, para ganhar, né, ganhar tempo. Eu usei, ele fez a reivindicação. Na época não deu certo, porque não sei por que motivo. Conclua, vereador. Já estou concluindo, mas agora vai dar certo. Obrigado, nobres colegas. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, está em votação o projeto de lei 022/2020. Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Bem lembrar aos nobres colegas que todos os projetos de contratações aqui que passaram, né, os vereadores que não são da base do governo, observe que todos estão com seus pareceres e todos estão com impacto financeiro. Tá? Quando que fiz aquela exigência na tribuna, valeu. Eles já estão mandados, se vocês observaram, no projeto original, já vem atrelado o impacto. Tá bom? Então, queria deixar bem a par de todos os colegas. Não havendo, então, mais nenhum trabalho na sessão ordinária, extraordinária, declaro encerrado a presente sessão extraordinária e convido a todos para a próxima sessão ordinária no dia 6/4 de abril, aqui na sede dessa casa. Votei em votação. Boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos e um bom recesso a todos os colegas.